Né? Eles teriam muito mais medo dos artistas do que eles já têm. Porque são os primeiros, por exemplo, a serem perseguidos em processos de ditadura, né? E eu acho que é principalmente porque eles estimulam a imaginação da população, né? Por exemplo, se você pensar a questão de territórios, né? As linhas demarcatórias de divisão de países, né? São linhas imaginárias, né? A gente tem que imaginar que daqui para cá é Brasil, daqui para cá é Argentina, né? E são povos diferentes com culturas diferentes, né? Então, ou seja, tudo, o valor de dinheiro é imaginação. Né? Como é que a gente, ou seja, para acreditar que ali uma determinada nota ou moeda vale R$10 ou R$100, ou bababá, né? É um processo, né? Que a gente tem que brincar, ou seja, que a gente tem que aceitar um determinado valor que não se mede, né? É um processo da imaginação. Então eu penso na literatura, num conceito de literatura menor que é trazido por dois pensadores importantes na área da literatura, que é Deleuze e Guattari, né? Eles apontam essa questão da literatura menor, né, como uma literatura que assume sua marginalidade em relação aos papéis representativos e ideológicos da língua e aceita exílio no interior das práticas discursivas majoritárias, né? A dimensão positiva dessa prática é que ela carrega em si uma comunidade possível de um povo por vir. Nós, os povos marginais, somos sempre esse povo por vir, né? É um povo que nunca está formado, é um povo que está sempre em formação, é um povo que está sempre em luta, que está sempre se mexendo debaixo de um determinado tecido da sociedade, que tenta mantê-lo abafado, né? Que tenta apagar sua memória, apagar sua história, apagar sua trajetória, apagar sua importância, né? Então a gente está sempre essa mistura, né? Esse inquietamento, essa perturbação, ela é extremamente necessária da nossa parte para que a sociedade não permaneça acomodada como ela sempre quis ter, né? E como é que a gente se traz esse povo, né? Como é que a gente pensa nesse povo, né? Tem um outro historiador francês também que eu gosto muito, que trabalha com a questão não só da história, mas a questão de como a psicanálise deve atravessar o entendimento da questão histórica de determinados pontos, né? Ele tem um livro que se chama Relembrar como Reparação, Psicanálise e Memória Histórica, né? que é fantástico, né? Para a gente realmente entender qual é a mentalidade, né? que torna possível certos horrores ou certas coisas acontecerem, né? E ele fala, e eu trago aí esse conceito de imaginação histórica, né, dele. A imaginação histórica tem como tarefa imaginar o passado, não como objeto de possível percepção, mas como objeto do nosso pensamento. Entender é uma função do processo imaginativo, baseado em evidência, mas sempre, necessariamente, em retrospectiva. A mente transformou a evidência em uma situação humana. Em suma, evidência é evidência somente quando alguém a interpreta historicamente, né? Eu acho que tem bastante coisa interessante nesse livro dele, mas pode ficar para uma próxima fase, se alguém se interessar em saber mais. E eu queria terminar aqui trazendo uma música, que eu acho que está ali, né? que tem a ver com essa história. A música se chama Rua da Glória, do Aloysio Letra, né? Que eu não sei qual é o arquivo que eles conseguiram. Ah, tá. É o que está no YouTube. Então é o Samba da Vela, né? Essa música está sendo cantada ali. Espera aí só um minutinho. E antes dela, eu queria deixar um poema de um poeta mineiro, né? Eu sou mineira, eu tinha que trazer a mineiridade também, né? Do Edmilson de Almeida Pereira. Poeta mineiro, negro, maravilhoso. Eu acho que uma das principais cabeças pensantes artisticamente do Brasil. Ele é professor na Universidade de Juiz de Fora. É um poema curtinho dele que fala: entre silêncio e som, riem tambores e sombras. Os meninos criam memória antes de criarem cabelo, né? Porque a gente traz essa memória no corpo. Essa memória faz parte do DNA, né? Não é uma memória que depois preciso estudar ou implantar ou ver, né?
E isso vem de um outro estudo que eu também acho bem interessante, que eu estou fazendo no meu próprio livro, que é a questão da memória, né, que é de uma socióloga norte-americana chamada Joy DeGruy, né, que ela tem um livro que chama Estresse Pós-Traumático da Escravidão, Síndrome do Estresse Pós-Traumático da Escravidão, né, onde ela diz que os efeitos da escravidão estão guardados no nosso corpo, não apenas a nível psicológico, mas também a nível corporal, do DNA. Há estudos muito interessantes em que se pega grupos étnicos, né, de povos negros da diáspora, né, pega o DNA deles e compara com o mesmo grupo étnico que, por exemplo, é originário deles da África, né? E há mutações genéticas mínimas nesses grupos que foram causadas pelo estresse pós-traumático da escravidão. Por exemplo, como diabetes falciforme, como pressão alta, como maior incidência de algumas doenças que esses grupos étnicos que permaneceram na África e não fizeram essa viagem traumática tiveram, né? Então, ou seja, a escravidão é algo que não é só simbólico para a gente, né? É físico, né? E ao apagar esses lugares de memória, né, também apagam um pouco desse corpo da gente, né? Então, acho muito bonito esse poema do Edmilson, né? Ele fala que a gente está trazendo tudo isso no corpo, né? A gente cria memória antes de criar cabelo, né? Antes de nascer, né? A gente já vem com essa questão dessa memória que a gente tem que honrar. E para terminar, esse samba que eu acho que fala daí sobre essa questão da Estação Liberdade, né? Da liberdade, do que aconteceu e de por que o nome tem esse nome, né? Dá para ouvir a letra? Vamos dançar, gente.
Acho que esse samba mostra bem, né, que é uma maneira de resistência, né? É como a gente resiste enquanto a gente não tem poder das decisões, né? Para que esses nossos lugares de memória sejam mantidos, a gente carrega no corpo, né? A gente carrega na nossa arte, na nossa música, em como é que a gente se expressa, né? E agora, só para terminar mesmo uma frase, eu estava lendo a história de uma líder camponesa que foi assassinada há uns 35 anos, se não me engano, na Paraíba, né? Maria Margarida, alguma coisa. E ela tem uma frase bem interessante dela, né? Que eu acho que vai servir muito pra gente nos próximos tempos, né? Perguntaram para ela se ela não tinha medo de morrer, né? Pouco antes dela ser assassinada como líder camponesa, né? Ela falou: medo nós temos, mas nós não usa de jeito nenhum. Então, não usemos também, gente. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Sempre muito bom ouvi-la. A sua fala é sempre algo que me comove, que me mobiliza muito, assim. E realmente eu e o Vinícius, né, estamos muito felizes de poder receber a professora Ana aqui, né. Acho que a fala, né, da professora Ana traz para a gente, é muito importante, né, esse estudo, né, esse resgate histórico, justamente da presença negra, né, na cidade de São Paulo, justamente porque para a gente a construção da memória é também uma forma de resistência, né, é também uma forma de significar o que é essa identidade diaspórica, né, que a Ana Gonçalves falou aqui um pouco para a gente, né, a gente construir essa identidade diaspórica, né, a partir de um parâmetro que não seja apenas de dor, né, eu acho que é um desafio nosso, né, um desafio de existência, né, de resistência e de existência. Então, foi muito bom ouvi-la. A Ana Gonçalves, que é autora desse livro, né, que eu sempre faço questão de mostrar, é um livro, recomendo veementemente a leitura, é uma leitura essencial, né, para nós, negros e não negros brasileiros, apesar de ser de ser ficcional, né, tem um estudo muito forte, né, é um livro que traz muitos fatos históricos importantes. É uma história do Brasil contada de baixo, né, a partir de uma outra perspectiva, né, muito diversa da história oficial que a gente tem acesso. Para mim, devia ser leitura obrigatória nas escolas, devia fazer parte do currículo escolar. Realmente uma obra de extrema relevância para a gente, e a gente agradece muito por essa contribuição, né. Estamos ansiosos pelo que virá também. Bom, a gente pode abrir agora. A gente está um pouquinho atrasado, a gente está meia hora atrasado na nossa programação, mas acho importante, né, abrir para que as pessoas presentes possam fazer intervenções, trazer perguntas eventualmente para as nossas convidadas. Então a gente pode fazer um bloco de 3 perguntas e aí na sequência ir pro coffee break. Legal. Então tem a Tatiana, a Anabela, mais alguém, gente? O Adão, o seu nome? Pronto, acho que com essas 4 a gente pode... Boa tarde, parabéns pelas explicações, pelas palestras. Eu gostaria de saber se o candomblé pode também ser usado como reforço de identidade, uma vez que a ligação é com os orixás e não necessariamente a ligação que se tem com o candomblé é totalmente diversa, e que se isso não reforça essa identidade na diáspora. Boa tarde a todos e todas. Foi lindo, emocionante, eu amei.
E eu gostaria de, não sei qual das duas que poderia me responder isso, a questão dos negros alfabetizados que eram enforcados, né? Que o movimento escravocrata não queria que eles aprendessem a ler. Então, eu li isso num livro do Augusto... Bom, agora eu não me recordo, mas eu gostaria de saber se tem alguma coisa na pesquisa de vocês sobre essa questão do movimento escravocrata não querer que os negros aprendessem a ler. Boa tarde, Ana. Mais uma vez, um prazer te ouvir. Eu estava lá na mesa do Afriaca, acho que é Afriaca, estava você e a Paula Chesiane de Moçambique, né, na Mário de André. E eu fiquei de te dar um presente em Minas, né? Tá lá em casa. É um facsímile com todas as publicações da editoria Afro-Latino-América, do jornal Versus, que foi publicado de 77 até 79. Aí fizeram esse facsímile em 2015, né? A Paulinha dizendo, deu para ela, levou para lá para Moçambique, e o seu está lá em casa. Mas a minha pergunta, eu já ouvi dezenas de vezes em relação a esse futuro próximo, temeroso e tal, assim por diante, né? E também ouvi algumas pessoas dizendo que nós, enquanto negros, enquanto indígenas, né, um espinho a mais, a menos, vai fazer muita diferença, né? E aí, quando essa senhora diz que medo, né, a gente tem, né? Só que a gente não usa, né? E aí disse que a gente não pode exigir de alguma coisa de quem não tem o que dar ou não quer dar. E a gente, assim, pela militância de partidária, assim por diante, a gente exige que o Estado faça, que o governo faça, e esse governo faça e tal, assim por diante. Agora, tendo a 10.639, 11.645 no Plano Nacional de Educação, no Plano Estadual de Educação, no Plano Municipal de Educação, que são planos de Estado, né, vige por 10 anos, depois renova por mais 10 anos. Então, esse não seria o nosso foco para tirar esse conflito de 4 anos, seja o novo presidente ou seja aquele que não foi eleito, né? Porque a gente levou anos para conseguir uma estrutura. Já conseguimos, né? Já estamos na história, entre aspas, oficial. Novembro antes tinha um dia, que era o dia 20 de novembro. Agora novembro tem 45 dias, é tanto evento que está acontecendo em novembro. E aí eu vejo pessoas ainda, o que vai fazer e tal, como se estivesse partindo do zero, né? Então não é hora assim da gente começar, além, logicamente, de estar nessa pauta do confronto, que é inevitável, mas da gente elencar tudo que a gente já conquistou, já avançamos, né? E a gente pensar em como multiplicar, como festejar, como celebrar isso. Oi, obrigada pela fala das duas. E eu queria fazer uma pergunta que eu acho que foge um pouco do tema das outras perguntas, para a Ana Barulho. E a gente está estudando o caminho histórico Glória Lava-Pés, que é bem marcado por esse caminho para o litoral, né? Que você comentou que ficava meio ignorado, né? Tipo, sombreado pela outra parte do centro. E o caminho histórico Glória Lava-Pés, ele é muito interessante porque ele pega não só a parte do bairro Liberdade, como também a parte do glicério. E andando pelo caminho, você percebe que tem uma diferença muito grande do momento em que acabam as luminárias com a temática oriental e vira uma área muito mais abandonada que a olho nu assim, não parece ter uma identidade tão forte, tão marcada. E a gente fica muito se perguntando como se dá toda essa divisão do bairro da Liberdade, por que ele tem esse perímetro específico, sabe? Como se é dado esse perímetro e por que não leva em conta o caminho histórico que, inclusive, está sendo discutido só agora, né? Mesmo ele
sei lá, ele começou a ser estudado nos anos 80 e está sendo tombado agora e não condiz com essa temática da liberdade, muito menos com a memória negra, né? É isso. Isadora, tem mais 3 pessoas inscritas, então acho que a gente pode fazer essa e mais uma rodada, porque a gente precisa aproveitar as professoras, a professora Ana Baroni. Não sei como a gente faz com a ordem. Obrigada pelas perguntas. Não sei se eu vou conseguir responder, mas sobre a questão do candomblé, eu acho que tem uma questão que eu considero bem bonita da mitologia do candomblé, que você lembrou dos orixás, que tem uma relação direta com essa ideia de ancestralidade da cultura africana, no sentido de que os orixás são os pais da humanidade. Os orixás dão origem à humanidade. Então, o culto à ancestralidade é justamente a maneira de você acessar a divindade que gerou a sua linhagem. Então, eu acho que sim, que o candomblé é uma fonte importante de identidade, né, para esse grupo, no sentido religioso, mas especificamente por causa dessa conexão que se torna possível com a divindade. Sobre negros alfabetizados, eu não posso te falar sobre essa relação de alfabetizados e enforcados, mas o que eu estou percebendo na pesquisa, que ainda também não sei se eu posso te dar dados muito concretos, porque a gente tem uma dificuldade com as fontes muito premente, mas o que eu tenho percebido é que há negros alfabetizados da própria condição daqueles que faziam parte ali da vida doméstica da Casa Grande, vamos dizer assim. Não sei se dá para usar essa terminologia em São Paulo, mas os escravizados de dentro de casa tendiam a ter uma formação um pouco mais sofisticada do que aqueles que trabalhavam na lavoura. E isso vai representar uma diferença na forma de inserção social, porque essas pessoas são melhor formadas e é mais possível obter situações mais integradas, enfim. Mas como eu não sou historiadora, e quando apresentei esse argumento, levei bronca da historiadora. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque também a memória, eu tô trabalhando com entrevistas, né, a essas famílias. E a memória nas entrevistas é uma memória subjetiva, e é claro que aqueles entrevistados vão relatar a sua origem, né, a sua origem familiar, como com alguma qualidade, enfim. Então, aparecem essas pessoas alfabetizadas, eu não sei até que ponto isso tem, que peso que isso tem, né, no meu conjunto ali, no meu universo de pesquisados. Então, tá aí uma boa complementação para tensionar mais ainda o problema. Sobre o caminho histórico da Glória Lavapés. A configuração territorial, ela vai explicitar justamente as disputas no território, né? Então, é um pouco isso que eu quis trazer, assim, quando você cria uma nova denominação, na verdade, essa denominação está mascarando uma série de processos, que são os processos da luta, que, no meu caso, se manifesta na disputa pelo território. Então, essas circunscrições, elas evidenciam, em grande parte, isso daí. Esse pedaço da cidade que a gente chama hoje o bairro da Liberdade, ele é um pedaço
desprivilegiado na cidade colonial. Ele é um pedaço ali nos fundos da cidade. Mas, com essa presença oriental, inicialmente japonesa e depois com outras etnias orientais diversas que estão lá presentes hoje em dia, de alguma forma, esse bairro passou a ter uma representação econômica, turística, imagética, que tem um determinado valor ali e que passa a representar uma outra forma de disputa pelo território. Então, essas delimitações, eu diria até que o nome Liberdade tem essa lenda, essa questão desse personagem que foi enforcado e que a corda não arrebentou. Então, como era uma prática, né, de que quando não conseguia enforcar, a pessoa tinha que ser liberta, não podia mais ser punida com a morte. Mas nos registros históricos, o nome Liberdade foi dado. Aquele distrito era o Distrito da Glória, o Distrito Sul ali, e esse nome foi atribuído no momento em que, um pouco depois, na verdade, da queda do poder de Dom Pedro I. E depois Dom Pedro I volta para Portugal. Dom Pedro I era um absolutista, né, no Império Brasileiro. E então esse momento da queda do Estado absolutista foi comemorado. É o momento de Dom Pedro II, que já é um outro tipo de governo imperial. E esse nome, Liberdade, é uma referência a essa conquista, vamos dizer, do Estado, mas ele também é uma forma de apagamento dessas marcas, né, de um Estado repressor nesse lugar. Então, eu acho que por isso que eu tentei trazer essa trajetória dessa tentativa de apagamento, porque eu acho que é uma tentativa de apagamento que ela é sistemática, ela é reforçada historicamente, ela tem essas origens há muito tempo, e ela deixa marcas justamente nas disputas pelos limites, pelo que a gente chama de liberdade, o que a gente chama de glicério, o glicério como fazendo parte de um outro contexto que não está relacionado com isso. Então, tudo isso são disputas que aparecem no território e que aparecem nas grafias desses mapas também, desses limites. Acho que é isso. Obrigada. Antes de passar a palavra para outra Ana, queria anunciar e agradecer aqui a presença do senhor Thomas Rossi, que é da Câmara de São Paulo, representante do gabinete do vereador Caio Miranda. Agradecer também e anunciar a presença de John Lennon, da União da Juventude Brasileira. John Lennon dos Santos, da União da Juventude Brasileira. Obrigada pelas presenças. Bom.